O irmão Alan não vai ser não. Pode se preparar, irmão Alan, comentar o próximo flash sobre o remédio. É do 16 e 11, a partir do 16 e 11. Seus filhos tinham feito. Existe um remédio. Existe um remédio que pode dar jeito nessa situação, que pode devolver a alegria, o ânimo, a felicidade, a esperança. O remédio era a conferência com Deus. Há uma maneira de se forçar para que haja uma conferência. Deve se forçar. Deve ser quebradas situações, emoções, para se ter uma conferência. Não é somente quando tudo vai bem, não é somente quando estamos alegres, com saúde. Deve se forçar para ter uma conferência. Você pode fazer isto em sua própria vida, um acerto de contas com Deus. Boa tarde com Jesus. Na nossa vida natural, às vezes nós nos encontramos doentes, dor de cabeça, dor de estômago, dor na coluna, e temos que tomar remédio e aquele incômodo sai. É o nosso remédio. E na vida espiritual também. Às vezes nós nos encontramos mal espiritualmente, tristes, preocupados com alguma coisa, e parece que você ora e a oração não passou do teto do quarto. E o irmão Edson falou, você tem que quebrar isso, você tem que romper, porque para a nossa alma não existe outro remédio, senão Deus, senão a oração. E é orando, é clamando, é o único remédio que dá alegria para a nossa alma, é entrar na presença de Deus em oração, tendo essa conferência. Quando você tem uma conferência com Deus em oração, Ele é tão maravilhoso que Ele mostra onde estão os seus erros, o que você está fazendo que está entristecendo Ele. E nessa mesma conferência Ele mostra a saída, o que você tem que fazer ou deixar de fazer para voltar a ficar alegre, voltar a ter a alegria da salvação. É tudo feito em conferência, tudo feito em oração. É o único remédio. Amém. Amém. Próximo, irmão Levi. Os capacitados. Uma conferência com Ele. Não se julgue incapaz de ter essa conferência com Deus. Deus não escolhe os capacitados. Não se julgue capaz. Primeiro eu vou preparar a minha vida para ter uma conferência com Deus. Não. Você vai arrumar a sua vida tendo uma conferência com Deus. E então nesta conferência... Amém. Boa tarde com Jesus de novo. O Ederson falou, não se julgue incapacitado. Vou pegar o incapacitado primeiro. O grande problema, às vezes, de nós não termos uma conferência com Deus, um dos grandes problemas que Satanás tenta colocar barreira, é você se julgar incapacitado de conversar com Deus, por causa de alguma falha que você cometeu. E Satanás traz vergonha. E você fica com vergonha até de orar, quando você comete uma fraqueza, comete um engano. Então ele traz aquela vergonha, você tem dificuldade. Às vezes ele fala que você não é digno de falar com Deus, que Deus não vai te ouvir, que Deus está irado com você.
Mas se você tiver uma conferência com Deus, o irmão Branham fala que ele sempre está disposto a te perdoar. E o irmão Branham também fala que Satanás, se ele conseguir fazer você descrer na sua arma, então ele já tem a batalha vencida. Porque a sua arma é a conferência com Deus, é a oração, é a palavra. E se ele fizer você descrer, ele disser que aquilo não vai adiantar, então você fala, não tem mais jeito. Mas ele também disse, não se julgue capaz, não tente consertar as coisas para depois ter uma conferência com Deus. E uma conferência, ela em si é para consertar as coisas. Na verdade, uma conferência é para arrumar o que está errado. É para colocar ordem no que está desordenado. Dentro de alguma empresa, como ele disse, dentro de qualquer setor organizado, uma coisa que tem ordem, quando a coisa começa a ficar desordenada, quando começa... Porque, na verdade, o irmão Branham falou assim, eu quero a misericórdia de Deus. Se Ele tirar as mãos de misericórdia sobre mim, eu caminho pelo mesmo caminho que o pecador. Então, quando você percebe que você está ficando fraco na oração, fraco de ler a palavra, e você vê que algo está ocorrendo errado na sua vida, que algo está contrário, você está com o coração te condenando, você não está certo com Deus. Então é a hora de ter uma conferência com Deus. Não consertar aquilo, você não vai conseguir consertar aquilo. Você vai ter que ter uma conferência com Deus para consertar aquilo, para Ele consertar aquilo. Então você se humilha e fala, Senhor, está errado isso. Eu sei que está errado, mas eu quero que o Senhor conserte isso para mim. Eu não quero ser isso. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Então você não vai conseguir consertar aquilo para ter uma conferência com Deus. Você, na conferência com Deus, você vai consertar aquilo. E a conferência com Deus, eu estava ali nessa mensagem há uns tempos atrás, o irmão Branham fala o que é uma conferência com Deus. Porque às vezes nós não sabemos nem o que é a conferência com Deus. E como nós vamos ter uma conferência se a gente não sabe nem o que é? O irmão Branham falou assim, uma conferência com Deus é uma separação para orar e jejuar e clamar a Deus por misericórdia. Porque pode acontecer de algo que está ocorrendo errado. E o homem, a carne, ela nunca vai converter. Ela sempre vai pender para o mal. Ela sempre vai pender. Há aqueles que falam assim, eu não faço isso, eu não teria capacidade de fazer isso. Isso é porque Deus não tirou a mão de misericórdia sobre você, porque você faria pior do que qualquer outra pessoa. Mas então, se você está vendo que algo está dando errado, você está sujeito a fraquezas. É hora de ter uma conferência com Deus, é hora de ajoelhar. Há dias que você está com a alma tão cheia que você não quer parar de orar. Você não quer tirar os joelhos do chão. Se precisa o joelho esfolar ali, criar bolha, calo, você fica ali, porque está tão gostoso. Mas há dias que você vai estar tão atribulado que você vai ajoelhar forçado. Mas você vai orar, até Deus te trazer aquela paz na alma. O pastor quer ver meu joelho. Está liso. É mais embaixo aqui. Aqui está mais embaixo. É bom demais, né? Oração é a vida do cristão. Só que você começa orando, irmão, depois você passa o dia todo orando, como Paulo disse, no trabalho, em espírito. Isso é muito importante, pastor, porque se você ora de manhã e no trabalho você não vigia, aquela oração de manhã não valeu para nada, você comete um monte de falha porque não está em espírito. Início da oração, ou de joelho, muitos não dão conta de joelhar mais, né? Mas aí cumpre-se, como Paulo disse, não é ficar só o tempo todo de joelho, não é isso. Você começa, e Paulo diz, orando em todo o tempo em espírito, orações e súplica no espírito, e Deus vai dando aquela graça. Você perdeu isso aí, você perdeu a alegria da salvação. Perdeu isso aí, perdeu a alegria da salvação. Ninguém perde a salvação, mas perde a alegria da salvação, o regozijo. A salvação tem uma alegria, um regozijo. E às vezes muito nem conseguiu ainda aquele gozo na alma, e às vezes se extravia e encontra outra coisa melhor.
não existe outra coisa melhor do que a vida cristã. Não existe. Pode colocar num palácio das melhores coisas, mais melhor. Isso não surpreende nenhum cristão. Ele não é surpreendido. Eu encontrei uma coisa boa. Isso é porque ele não experimentou do que é realmente a salvação. Ele não viu o que é bom. Às vezes ele passou muito tempo sendo um cristão, mas não conseguiu aquilo. E às vezes aí ele pode encontrar outras coisas melhor do que o culto. Já pensou uma coisa melhor do que um culto? Se encontrou é porque ele não sabe o que é um culto ainda. Não é verdade? Porque nada substitui a presença do Senhor. Nada. Pode colocar a melhor coisa do mundo. Você fala assim, ixi, eu conheço coisa muito mais gostosa do que isso. Não é verdade? É muito melhor. Os cultos, você entra no Espírito mesmo, oração. É gostoso demais, né? Bom demais da conta. Essa mensagem, a conferência com Deus, se alguém não tem, pode pegar na sala de literaturas. Cadê o hino? Vai cantar? O senhor permite só um testemunho? O senhor estava falando da vida com Deus, esse gozo. Sábado agora eu estava lembrando disso no culto de manhã. A experiência que a gente tem de ficar orando constantemente, às vezes a gente está no serviço, que não é um ambiente cristão, não é um ambiente próprio para um cristão, às vezes tribulações, incrédulos, palavrões, coisas, né, que a gente tem que suportar, mas você estando ali em oração, em espírito, às vezes, eu falo de mim, mas eu creio que todo cristão, sim, verdadeiro, que já entrou veio adentro, ele tem isso. Às vezes a gente chora pensando na palavra, trabalhando e chorando, e tem vezes que tem que procurar um lugar para se afastar, porque não dá vontade de chorar. Porque não vai caber dentro do coração. É uma alegria inexplicável. O homem não pode trazer aquilo. Isso é porque está em oração. Por isso que é importante a oração constante, né? Falar com Deus constantemente. Toda vez que há um problema na minha vida, eu falo com Deus onde eu estiver. Senhor, me perdoa por aquilo, eu não queria fazer aquilo. Pode estar no trabalho, onde estiver. Eu falo com isso fluir, né, irmão? De dentro, assim, ó, fluir. Porque problemas a gente vai ter direto, fraqueza a gente vai cometer. Mas se a gente não está falando com Deus diariamente, a gente vai falar com quem? O diabo vai falar com a gente. Aí enfraquece, desvia e sai, desvirtua do caminho. Você disse hoje, né? Te deixa. Então, engraçado, irmão, a via do cristão é oração. Essa é a via que Deus deixou, oração. Não é nem tanto ler a palavra, é oração. Porque quando você ora, Deus te dirige. Ler a Bíblia tem um mistério, não é ler assim, não. Muitos lêem a Bíblia e não tem resultado nenhum. Ler a Bíblia é orar para que o Espírito nos dirija na palavra. Porque a Bíblia ela é um livro misterioso. Ela não é um livro comum. É livro misterioso. Se Deus não falar com você, o Espírito Santo mostrar a Bíblia para você, você lê 10 capítulos vazio. Mas se o Espírito Santo mostra, às vezes é uma frase, enche o coração. Não é? Aleluia. Cadê o hino? Eu quero o hino. Tem vezes que parece que não vai caber essa alegria dentro do coração, parece que começa a queimar e assim vai. Tudo isso fala de conferência com Deus. O coração ainda arde, como no caminho de Emaús. É porque ele está perto ali. Ó. O coração arde, não arde? Arde. Valtair Borges falou sobre isso no sábado. Os 2 discípulos lá no caminho de Emaús, o coração deles ardiam. E o nosso arde também. Quem já sentiu o coração arder? Então, arde mesmo. Mas isso é por causa da presença dele. Se a gente morresse ali mesmo... perder isso,
Se perder isso aí, perdeu aquela sensibilidade do espírito. O coração não arde mais, nada atrai, fica o coração duro de pedra. É terrível, viu? Misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós. Nunca deixe-nos perder isso. Amém. Agora, antes do hino, o último, o mandamento. Siga em frente. Esse é o irmão Josiel que vai comentar. É do 43 e 45. Mas Israel, não temas, noiva eleita, não temas. Aquietai-vos neste dia e vede o poder do nosso Deus. Ide na direção do mar. Olha a ordem, ide na direção do mar. Siga em frente, em direção ao problema. Ide na direção do mar. Não vos desvies do mandamento. A ordem é: avancem, 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 avancem. A terra prometida nos pertence. É nossa. Essa terra aqui é nossa. É tudo nosso. Avance. A terra prometida é nossa. Esta é uma palavra de ânimo, de conforto para nós. Se nós temos conferência com Deus, não há razão para se preocupar. Deus cuidará de tudo. Espere, confie, Deus fará tudo por você. Voltando um pouco atrás, muitas vezes nós sabemos que estamos sendo tentados, sabemos que estamos sendo provados e clamamos. Muitas vezes lamentamos, choramos, por que tamanha prova, por que tamanha luta? Mas a palavra diz: avance. Mas tem um mar na frente, avance. Não importa o que está na sua frente, avance. Siga em frente. Mas o que você vai fazer nos nossos dias de hoje? Tem um mar na frente. O que vamos fazer? Vai aparecer um barco, você vai atravessar em cima de um barco. Não aparece um barco, então você pode nadar, mas você vai atravessar o mar. Eu não sei nadar, não se preocupe, então o mar vai se abrir. Aleluia. E se o mar não se abrir, caminhe por cima dele. Nós temos isso na Bíblia. Jesus Cristo andou por cima das águas para mostrar que nós também podemos fazer essas coisas. Se Jesus Cristo andou, nós podemos andar. Mombrana atravessou parede, nós também podemos atravessar parede pela fé, se nós tivermos uma conferência com Deus. Então não deixe o diabo falar para você: não faça isso, você não pode. Muitas vezes eu vou voltar atrás, eu vou desistir deste caminho, mas na mensagem, a batalha jamais pelejada, o irmão Brana diz que retroceder, voltar atrás, não existe no vocabulário de Deus. Quando Deus disse: vá em frente, Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe o que está te esperando lá na frente. Se Ele diz para você: para, você tem que parar, porque Ele sabe que pode ter um buraco lá na frente também. Mas quando Ele diz: vá, pode ir, não precisa de ter medo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como Ele agiu no passado, Ele age aqui também hoje e vai agir amanhã também. Somente uma vez mais, Mombrana diz que Sansão, desesperado, acorrentado e cego, ele começou a lembrar daqueles momentos de quando ele venceu 1000 filisteus com uma queixada,
quando ele matou um leão e começava a lamentar: oh Deus, quando eu lutei com os filisteus, derrubei 1000, quando matei o leão, ranquei o portão do templo de Dagon e carreguei ele muitos quilômetros e soltei lá em cima, peguei 300 raposas e queimei a plantação deles. Lembrando disso tudo, o irmão Branham disse: não era hora dele lembrar daquilo, do que Deus fez com ele lá atrás. É a mesma coisa conosco também. Muitas vezes temos bons momentos lá atrás, e quando chegamos na angústia, começamos a pensar quando nós estávamos lá atrás, quando eu comecei, quando eu fui batizado, quando eu era mais fervoroso, por que eu estou dessa maneira? O irmão Branham diz: não é hora de você pensar nisso, sendo que isso é muito bom, mas quando nós estamos em alegria, mas quando estamos em dificuldades, o bom é pensar no que Deus pode fazer neste momento. Entregue todos os seus caminhos a Deus e confie nele, porque o mais Ele fará. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Você quer louvar ao Senhor, agradecer? Diga graças a Deus, aleluias. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa vida, por tudo que Ele nos fez. Você deve ser agradecido. É um privilégio muito grande poder estar num lugar como esse. Irmão Levi, o hino Fé para Vencer. Nosso Brasil é um país abençoado, pois a mensagem do irmão Branham aqui chegou, e pelo rádio uma voz nos tem falado, anunciando esta mensagem de valor. Por muitos anos esta voz tem ecoado, e muitas áreas do Brasil ela juntou, com uma mensagem de amor e de poder, pregada no programa Fé para Vencer. Me alegra ouvir o ecoar das clarinadas, ouvir a voz deste tão simples pregador. Pois eu também fui alcançado pelo rádio, ouvindo o programa Fé para Vencer. De norte a sul, de leste a oeste tem soado, e despertar a noiva do Senhor Jesus. Pelo Pará, no alto e baixo Amazonas, na Paraíba, Piauí e Bom Jesus. Em Pernambuco e do Rio Grande do Norte, no Ceará, Sergipe, Acre, regiões, pela Bahia, Jacobina e Irecê, também se ouve fé para vencer. No Mato Grosso, em Goiás, Rio de Janeiro, Grande São Paulo e também Minas Gerais, essa mensagem pelo rádio se espalha, anunciando que Jesus já presto vem. No Paraná e no Rio Grande do Sul, pelas choupanas, palafitas ou casebres, por bairros nobres e até grandes mansões, também se ouve fé para vencer. Me alegra ouvir o ecoar das clarinadas, ouvir a voz deste tão simples pregador. Pois eu também fui alcançado pelo rádio, ouvindo o programa Fé para Vencer. Mesmo se for vestida de seda ou chita, essa mensagem faz a nossa união. Se aqui estamos em cidades bem distantes, na nova terra não terá separação. Por isso nós amamos muito este programa, e esta voz que é incansável vem falando, nos ensinando a amar em união. Então viver tendo fé para vencer.
Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por esse privilégio. Esse é o hino do programa Fé para Vencer. Irmão Josiel, tem jeito de colocar e MP3, quantos programas tem jeito? MP3, 30? 300 ou 400? Tem jeito de dar um assim para cada irmão? Tem mais de 2.000 programas. Então você vai fazer isso? Dá de presente. E é um DVD, um CDzinho, né? Então, aí vai dar para, no companheirismo, de presente, no companheirismo dos jovens, de setembro. Combinado? Até lá, tá pronto? Tá, então tá bom. Você promete? Prometo. Tá bom, cuidado, hein? Ele deu a palavra dele. Se ficar caro, você fala com Moisés. Então, cada um vai ganhar esse MP3, é MP3 que fala? É. Esse, para vocês ouvirem em casa, é os programas que nós passamos na Rádio Sky. Desde 68, a minha mãe ouvia lá na roça esses programas. Desde 68. Começou na Rádio Jornal de Goiás. E todo mundo, diretamente ou indiretamente, foi alcançado pelo rádio. De uma maneira simples, pregando a mensagem do profeta de Deus. Singela, simples. O programa Fé para Vencer, através do pastor Joaquim, é a mensagem, é transmitir o que o profeta de Deus pregou na íntegra. E abriu programas de rádio, todos os pastores praticamente foram alcançados pelo rádio. Todo mundo, diretamente ou indiretamente. Quando ele conheceu a mensagem, em 71, ele abriu programas, vendeu até uma casa e espalhou mesmo a mensagem do profeta de Deus. E é profecia que, através do rádio, profecia dada lá nos Estados Unidos, quando o irmão Brana estava vivo. Uma irmã trouxe essa profecia e o profeta de Deus disse: isso é suficiente para o nosso irmão do Brasil, dos programas de rádio. Qualquer um poderia gravar programas de rádio, pregar, como eu comecei, mas eu não tive direção de Deus. Qualquer um poderia fazer programa de rádio, mas pela profecia que vibraria e revibraria através do meu servo do Brasil. Então, esses programas de rádio que nós ouvimos é profecia. Todo culto, antes de começar o culto, segunda-feira, quarta, sexta-feira, é iniciado com o programa às 18h30. Passa fielmente, já há 40 anos das 18h30, mais velho do que eu. Fez 40 anos em julho. O programa. Tudo. Eu lembro na roça, nós era criança, minha mãe chamava, vamos ouvir o programa. Então, Gamaliel disse, o conselho de Gamaliel, se não fosse de Deus, já tinha se desvanecido. Mas a coisa, quando é de Deus, por isso que o diabo odeia, né? Esse ministério tem razão, é claro, né? Ele tem que odiar mesmo. Se não odiar, está errado, né? Então, é profecia. Então, me veio no coração, quando estava tocando o hino, de fazer e dar para cada irmão. Se alguém não tem, que toca
esse MP3, pode comprar um aparelho, não é caro. Porque os outros mundanos investem tanto, gente. E compra cada coisa. Às vezes o profeta Jesus disse que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Eles investem mesmo. E compra tanta coisa, e sem necessidade. E às vezes nós, uma coisinha, não dou conta, eu não posso, e não sei o que e tal. Mas não tem, às vezes, coragem de comprar um que vai beneficiar, se ouvir um programa de rádio, como ajuda. E para o evangelismo, não tem coisa melhor, eu quero gravar para os evangelistas também, dá para ouvintes que ouvem, ouça esses programas aí. É pura mensagem de William Branham, de uma forma bem singela, simples, programas abençoados. Né? Amém. Irmão Levi, mais um. Que já foi libertada do diabo através do poder de Jesus, sabe onde está firmada. Ninguém pode vir em sua grande presença divina e alguma vez ser a mesma pessoa. Todos que se aproximam deste homem não voltam sendo a mesma pessoa. Ele sempre faz uma mudança na vida desta pessoa. Todos que se aproximam do diabo, o diabo as marca. As mocinhas, os rapazes que se aproximam das coisas que Satanás oferece, logo ele marca essa moça, marca esse rapaz. Mas as mocinhas, os rapazes, os homens e as mulheres que se aproximam deste homem de Nazaré, ele também marca ele com a palavra da hora. Amém. Boa tarde com Jesus. Graças a Deus por essa palavra. E hoje eu vejo muitos irmãos que são marcados pelo sangue de Jesus. Só de nós estarmos aqui, ouvindo a palavra de Deus, vindo aqui, vendo essas irmãs com suas vestes, seus cabelos, com a forma de falar, com esse companheirismo, um amor que nós sentimos um pelo outro, essa é a marca de Jesus nas nossas vidas. E o mundo vê isso lá fora, que nós somos um povo diferente. Nós não somos melhores, nem piores, mas nós somos marcados por Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão Eliade. Agora, os destaques, os irmãos que... A irmã Noemi tinha o destaque para dar da mensagem. Quem tem ouvidos, pode vir. Depois o hino. Depois o destaque, o hino com a irmã Jaqueline. Na página 25 fala: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Ei que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Irmão Alexandre. Toda vez, é 4h30 que termina, né? Então, toda vez, irmão, esse sino vai ficar aqui debaixo. Quando for 4h25, irmão Ezequias vai vir e fazer assim, ó. Não.
Na escolinha das crianças também, viu, professor? 7 e 8 e 25, você vai chegar aqui, ó. Estragar o quê? Mas você não escutou? É para escutar mesmo. Então, mas você não precisa pôr no microfone, não. Eu estou só exagerando aqui, irmão. Você escutou? Quem? Dá para ouvir aí atrás, ó? Tá bom? Para ter ordem de terminar o companheirismo. E quando alguém estiver falando, se não quiser chamar a atenção, você chega aqui, ó. Quer que ele para logo, tá? Então tá bom, tá nos seus cuidados, viu? Tá aqui, ó. Página 26. No último parágrafo. Eu desejo fazer uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João, o mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas, no dia de João, confundiram-no com o Messias. João 1, 19 e 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e os fará crer nisso. Mateus 24, 23, 26. Porque surgirão os falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creiam nisso. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou: eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim. Que coisa, né? O próprio profeta mostrando que, como eles confundiram, chamaram João de Cristo. Perguntou até se ele era o Cristo. E o profeta diz que há um espírito no fim do tempo dizendo que o mensageiro era Jesus Cristo. Isso é verdade, está acontecendo, né? E está acontecendo hoje. Até uns batizaram no nome de William Branham, dizendo que é o novo nome de Jesus. Doutrina errada é a pior coisa. E ele mostrou a escritura de Mateus 24, do verso 23 ao 26, mostrando os falsos cristos e falsos profetas. Agora, quem é que está dizendo que o mensageiro é Jesus Cristo? Não é católico, denominacional. São ismo dentro da mensagem. Mateus 24, 24 enquadra tanto os falsos profetas, falsos cristos, os falsos lá fora, denominacionais, como os que dizem que ele é Cristo também. Uns dizem que ele é demônio, outros dizem que ele é Cristo. Tudo é a mesma coisa, o mesmo espírito. Enquadra-se como falsos. Esse trecho aqui eu queria que alguém lesse. Muito bom, né? Amém. E é engraçado porque a mensagem na íntegra, a própria mensagem, ela quebra tudo que é errado. E aqui o profeta vem falando desse espírito do último dia, e logo no parágrafo da página 27, logo depois, ele também já derruba a própria mensagem na íntegra, já derruba qualquer ismo falando sobre oitavo mensageiro, e essas coisas todas que a gente ouve por aí. Aqui eu vou ler só uma parte do parágrafo que ele diz assim, há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva.
Eu contesto essa declaração. É uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse 10:7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isso é assim. Mas eu nego sobre a infalível evidência da palavra que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que tem um ministério para converter os corações dos filhos aos pais. A própria mensagem já bota um ponto final em qualquer tonteria de outro mensageiro, outro profeta. Ela bota um ponto final. É a mensagem na íntegra que já mostra para nós a verdade. É o único profeta. É o único profeta. E ele fala da revelação dos 7 trovões, que há muitos ismos falando dos 7 trovões. Agora, o que é 7 trovões? 7 trovões é 7 selos. É a revelação da palavra na simplicidade. Eles fazem daquilo que tem que ter a revelação dos 7 trovões. O que é 7 trovões? É a própria simplicidade da revelação da palavra. Por isso que ser um denominacional é muito melhor do que pertencer a um ismo. Mesmo sabendo que é do diabo. Tem mais alguém? Algum destaque? Não, mas que isso? Não tem mais destaque? Cada um tem a mensagem aí, ó. Meu Deus. Aqui na página 22, primeiro parágrafo, parte dele, o profeta diz assim: a palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus, fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente ensinava seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra. Deus sempre enviava seu servo para essas pessoas, porém, a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que um mensageiro para a 7ª era, ele é um profeta. Amém. Vamos aí com um hino. A irmã Jaqueline estará cantando o hino. E se tiver alguém que tenha mais destaque, pode vir aqui à frente. O mensageiro, da página 21 até a página 30. Eu podia deixar, irmão Levi, esse roteiro de hoje, sobre batismo, para domingo que vem, que vai ficar muito pouco tempo. Logo a campainha vai tocar. E vai ficar só. Tem muita coisa boa aqui, viu? Muita coisa. E deixa isso para esse matéria para domingo que vem. E no outro domingo, quem vai fazer é os diáconos. O irmão Valmir está encarregado aí de empenhar os diáconos aí para fazer o companheirismo. Domingo que vem no outro. Era para ser domingo, mas vamos deixar essa matéria para domingo que vem. E no outro, os diáconos aí que vai fazer aí. Vocês põem a barba de molho. Cansou, irmã? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar,
ter um galardão, mas te dar glória de todo coração. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Aquece-me com teu olhar, tu és meu primeiro amor. Eu quero anunciar a grande salvação, mas aos teus pés quero permanecer. Quero servir-te não para ter um galardão, mas te dar glória de todo coração. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, eu sinto o teu poder, eu sinto o teu poder. Amém. Que Deus continue abençoando a irmã Jaqueline. Irmão André, por favor. No finalzinho, o irmão Brana fala sobre os... Vem. Quem tem faz uma fila aqui. Fala sobre os falsos profetas que estariam contra este profeta verdadeiro. A gente fala assim: estes falsos, na página 28, estes falsos profetas nos são assinalados em várias outras escrituras, tais como as seguintes: 2 Pedro 2, 1, do 1 ao 2, e também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Timóteo 4, 3, 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Agora, em cada caso, você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra. Assim como lhe mostramos que anticristo significa antipalavra, assim também esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Você já notou como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem perto de si mesmas pelo medo? Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem embora, então resultará destruição. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas para temê-lo ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz. Último parágrafo da página 30.
Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, peça a Deus por seu Espírito, para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido, se estivesse errado. E naquela primeira era de Éfeso, os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas, e os acharam mentirosos e os expulsaram. Aleluia! Suas ovelhas ouvem a sua voz e os seguem. Amém. Eu creio nisso. Página 26, parte do último parágrafo. As pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. João 1, 19 e 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo no tempo do fim que seduzirá alguns e os fará crer nisto. Mateus 24, verso 23 a 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, pois que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto. Ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu quando a voz que clamou: eu não sou o Cristo, mas ele vive após mim. Página 23, segundo parágrafo. Jesus chamou João Batista de Elias. Mateus 17, 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João. Assim, com esse Espírito, voltara sobre Eliseu após o reinado de Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre o homem, um pouco antes de Jesus vir. Ele será profeta, ele será vindicado como tal por Deus. Uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Amém. Aqui na página 30 também, para nós encerrarmos esta parte. Aqui, ó. Visto, continuando o que a irmã Sara leu, página 23. Visto que este profeta, mensageiro de Apocalipse 10:7, será o mensageiro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham o assim diz o Senhor, diretamente de Deus, por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note,
Ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel, e João repreendeu Herodias, a mulher de Felipe. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Vamos terminar esse parágrafo. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que este homem seja, em primeiro lugar, autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou João. João testemunhou que Jesus viria, e assim este homem, como João, testemunhara que Jesus vem, e o próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este, de fato, é o profeta de Malaquias, capítulo 4. Porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Então será tarde demais para os que o têm rejeitado. É profundo demais, o irmão Ezequiel atrapalhou aqui com esse barulho dele. Mas bate esse trem direito. Quer dizer, falta 5 minutos. É profundíssimo. Você viu aqui que Jesus estava em carne quando... Como é que é? Ele apresentou João, né? Então, agora, para autenticar o ministério desse profeta dos últimos dias, não precisa de Jesus em carne. O próprio Espírito Santo autentica. E quando Jesus retornar, como está escrito aqui, pelo Espírito operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará. Então, ele é autenticado pelo Espírito Santo, e Jesus, quando retornará, autenticará. Assim como ele autenticou João. Bonito demais. João testemunhou que Jesus viria, e assim este homem, como João, testemunhará que Jesus vem. E o próprio retorno de Jesus Cristo provará que este homem de fato era o precursor de sua segunda vinda. A prova final será no arrebatamento. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom demais, né? Bom, a mensagem nos conserva centralizados no alto caminho, quer dizer, centro do caminho. Amém. Nós vamos encerrar. E para domingo que vem, então, todos os jovens... Esse aqui... antigamente, as pessoas, os pipeiros... Acho que ninguém nem sabe o que é isso. Na pipa. Alguém sabe o que é pipa? Não é pipa soltar raia, não é isso não. Pipa você amarra os burros, a mula, e coloca para rodar a pipa. Pipa é onde vai jogando barro nela, por cima dela, e ela vai rodando, a mula vai rodando assim, sempre coloca dois burros, não duas mulas, rodando, e vai saindo o barro. A pipa moe e alguém vai jogando o barro. Hoje é maromba, né? Fazer cerâmica, mas antigamente era pipa.
Aí vai saindo o barro lá, e aí o pipeiro pega o barro e leva para fazer o tijolo na forma. Alguém conhece isso aí? Eu já fui terreireiro. Terreireiro é que leva areia, leva essas coisas assim. Isso é coisa dos antigos. Então, e depois você solta o burro, ou senão a mula, e marra um polaque no pescoço dela. Então ela vai comer e fica assim, ó. É polaque. Aí, assim está o irmão Ezequias. Quer dizer, aonde a mula estiver, ou o burro, você sabe onde ele está. É o polaque. Sabia? Alguém? Aí você não tem como ele esconder. Não é, irmão Sebastião? Você já procurou a irmã Holanda também, né? Pelo barulho você escuta assim, aonde está esse burro? Ou se não, essa mula. Aí você escuta, tá lá de trás da moita. Ele tá com... Porque ele não sabe ficar quietinho, né? Ele fica... E aí coloca muito polaque assim. Aí ele fica... Vamos, aqui, quando você for tocar, faz assim, ó. Bom que eles despertam lá também. Amém. Então, para domingo que vem, todos os rapazes, as moças, todos os irmãos, vamos estudar esse livro aqui, esta mensagem de volta à palavra original. E vamos comentar sobre ele no próximo companheirismo. E também esteve conosco através da internet a irmã Débora, a irmã Raquel e a irmã Miriam, em Conchal. Maiara Carina de Faria, Goiânia, e Elisane, Olímpia, São Paulo, e mais 13 computadores. Vamos dizer Deus abençoe para eles? Deus abençoe. Deus continue vos abençoando aí. Vamos agora encerrar com uma oração e o conjunto vai ficar cantando o hino. Senhor Jesus, Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, te damos graça por este companheirismo, pelos destaques do encontro, da mensagem ou mensageiro, que esses destaques, parágrafos, possa ser vivificado em nossas vidas, ó Pai, que não possa só ficar no papel, mas ser praticado também, ó Pai. Nós temos o poder, o Senhor está conosco a todos os momentos. Obrigado por este companheirismo, que o Senhor abençoe nós também no decorrer deste dia, no culto de encerramento, ó Pai. O irmão Wesley que vai pregar, que o Senhor usa a favor de cada um dos teus filhos nesta noite, em favor daqueles que estão através da internet também, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. O intervalo, e nós voltamos com a voz do profeta às 17 horas.
como um farol para o marinheiro, no meio de uma grande tempestade, à meia-noite. Você sabe o que é para um porto? É como um velho navio que afunda. É como um pão para o coração faminto, para uma alma que está perecendo.